Bom dia Bom a dia. todos que estão aqui presencialmente, virtualmente. Quero, em primeiro Bom lugar, dia. agradecer ao Roberto pelo pronto atendimento, estar conosco Bom dia a nessa manhã, todos. fazendo esse debate, né, no nosso simpósio, que trata, né, como tema as políticas públicas no contexto do turismo de eventos das cidades. O professor Ricardo Vinha, por prontamente também aceitar o nosso convite de estar, né, nessa atividade que está sendo organizada, né, por mim, pela Cristiane e pela Keila. Então, a provocação de organizarmos esse evento foi justamente de debater de que maneira, né, os eventos eles acabam influenciando nas políticas públicas das cidades, na organização dos espaços, no contexto, né, urbano, no contexto social, no contexto cultural, e especialmente, né, nas relações com os residentes, porque todos nós sabemos que os eventos, quando eles chegam nos destinos, nos lugares, eles têm uma relação direta com a organização da vida das pessoas, porque ele acontece num lugar, e naquele lugar onde ele ocorre, ele gera impactos, né? Claro que há uma discussão muito alargada no ambiente da academia, discutindo a questão dos impactos socioeconômicos, né, da geração de de renda, né, distribuição de renda nos lugares, mas, acima de tudo, cada vez mais vem se discutindo o redesenho nas cidades por conta dessas intervenções que acontecem e de que maneira as populações residentes elas se apropriam e, muitas vezes, vêm a transformar, né, as rotinas dos lugares e, de certa maneira, impactar nas políticas públicas locais. Então, eu passo para os meus colegas poderem complementar um pouquinho essa introdução antes de nós passarmos para o nosso convidado, Roberto. Bom, bom dia a todos que estejam aqui presentes e nos assistindo online. Os desafios, né, dessa proposta também estão focados justamente no contexto da digitalização dos recursos digitais, do que conceitualmente chama-se de smart cities, né, compreendendo toda a estrutura digital relacionada a essa recepção, né, da participação dos residentes e também dos visitantes numa determinada cidade e comunidade. E, justamente em relação a esses desafios, né, os desafios sociais, principalmente relacionados às tecnologias digitais, serão também abordados, discutidos, né, com relação ao desenvolvimento sustentável, né, e em relação a todo ecossistema de uma cidade, ao empreendedorismo, que é o foco no qual a nossa colega Keila nos introduzirá. Isso mesmo. Bom dia a todos, né? É muito importante a presença de todos, essa discussão é muito rica. Como a Cristiane falou, nós vamos analisar também a importância desses atores, né? Não somente para o turismo de eventos, mas para a importância dos atores dentro de um contexto de uma cidade, de uma região, e como tudo isso vai proporcionar o bem-estar de uma cidade, de uma região, como tudo isso vai proporcionar benefícios para uma população, para uma cidade que é composta por diversos atores, e cada ator tem o seu papel fundamental dentro desse ecossistema, dentro dessa cidade. Nós vemos aqui no Brasil, se a gente pegar o nosso país, nós sabemos que nós temos várias realidades totalmente diferentes, mas que têm também elementos que são comuns, né? Então, nós temos atores que estão presentes em todas as regiões. Isso faz uma diferença enorme quando a gente entende como formular, ou então como fomentar políticas públicas voltadas para a área do turismo, para a área de smart cities, voltadas para o ecossistema. Então, eu acho que a discussão hoje é muito rica e nós vamos sair daqui entendendo mais esses aspectos, entendendo como a gente pode fomentar isso dentro do nosso contexto brasileiro também. Obrigada, Cris. Obrigada, Keila. Então, introduzindo aqui o nosso primeiro convidado palestrante, quero apresentar o Roberto Paulo Vico. O Roberto ele possui graduação em Comunicação Internacional pela Universidade degli Stranieri de Perugia, né, revalidada pelo Ministério da Educação aqui no Brasil em línguas estrangeiras, né, aplicada às negociações internacionais pela Universidade Federal da Paraíba.
especialização em didática do italiano com língua não materna pela Università per gli Stranieri di Perugia, mestrado em turismo, gestão estratégica de destinos turísticos pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, revalidado aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em cotutela, com doutorado em Línguas e Literatura da Université Polytechnique de France. Atualmente ele é pós-doutorando em Turismo na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. É docente na Universidade Eduardo Mondlane, Sim, Escola Mondlane. Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane, em Moçambique, durante mais de 14 anos. Foi docente de línguas estrangeiras, italiano e português, na Université Polytechnique de France, durante o ano de 2020 e 2021. É pesquisador no Grupo Interdisciplinar em Estudos do Lazer da IASH-USP, e o foco da sua pesquisa consiste no estudo dos impactos relegados dos mega-eventos, sobretudo esportivos, e na análise de percepção da população local relativa aos mega-eventos, né, que tem uma relação direta com o nosso simpósio de hoje. Além de também estudar o turismo e o desenvolvimento. É autor de diversos artigos acadêmicos científicos sobre geografia, turismo, território e sociedade, assim como de capítulos de livros e de livros de poesias. Roberto, muito obrigada por estar conosco. Passo a palavra para você. Certo, muito obrigado. Sou eu que agradeço, né? Para mim é uma verdadeira honra ter recebido o convite, né? Do IEA e também do professor Ricardo Vinha, né? Da IASH, que também é meu supervisor de pós-doc. Então, isso, obrigado pela apresentação. Sim, sou Roberto Paulo Vico e sou de origem italiana, portanto, se não entender e não perceber alguma palavra por causa do sotaque, é só dizer, posso repetir. Mas também sou moçambicano, né? Tenho nacionalidade adquirida moçambicana. Bom, acho que podemos ganhar tempo, então vou passar já para a minha apresentação. Vou partilhar a tela. Então, o tema é um tema muito importante, muito complexo também por alguns aspectos, né, relacionado com políticas públicas no contexto do turismo de evento das cidades. E vou trazer também alguns estudos de casos que derivam das minhas pesquisas que tenho desenvolvido durante estes anos. Em particular, durante a pesquisa de mestrado, eu trabalhei com os impactos e legados da Copa 2014, trabalhando no distrito de Itaquera, portanto, São Paulo, Zona Leste, sempre com a supervisão do professor Ricardo. E no âmbito dos Jogos Olímpicos, né, do Rio de Janeiro de 2016, também trabalhei com algumas áreas, alguns territórios, né, que foram mais impactados pelos mega-eventos e pelas políticas públicas relacionadas. E, se houver tempo, também vou mostrar algumas imagens dos próximos Jogos Olímpicos, né, que fazem parte da minha pesquisa de pós-doc e com a cidade de Paris. Portanto, três grandes cidades, né, três importantes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Paris, que querem se tornar sempre mais umas smart cities, né, no contexto das políticas públicas, mas da organização e planejamento de eventos. Bom, então uma primeira parte será um pouquinho mais teórica, depois vou apresentar alguns dados, mas no geral essa apresentação é mais visual, com muitas imagens, e no final vamos abordar também a questão, algumas propostas, né, de políticas públicas para melhorar, portanto, a organização dos eventos e o impacto, né, no tecido urbano destas cidades. Então, do ponto de vista do enquadramento temático, temos alguns temas principais que estão que viram em volta dos eventos, né?
Então, políticas públicas e qual é o uso que é feito do território, né, por parte dos governos, das autoridades governamentais e por causa também das exigências rígidas que às vezes derivam das organizações e das associações, por exemplo, esportivas, quando se trata de um mega evento, de um evento esportivo, né? Quais são as exigências e as demandas que pedem aos territórios? Na sequência, também vamos falar dos impactos e legados, né? Todos os atores envolvidos no planejamento e organização dos eventos e no turismo de eventos, quem são esses atores envolvidos, ou em inglês utiliza-se muito uma expressão, stakeholders, né? Os intervenientes em todo o processo. E, com certeza, vamos falar também de turismo, né? Turismo de evento e lazer. Inclusive, vai ser o primeiro tema. Do ponto de vista da literatura, sabemos que vários autores, né, afirmam que os eventos são capazes de ativar uma verdadeira ação de city marketing, né? Portanto, um marketing do território, atuar transformações importantes no tecido urbano das cidades, mudanças, né? Não apenas do território, também na sociedade. E os eventos são sempre mais importantes hoje em dia, e tanto é que muitos autores afirmam que estamos nos aproximando sempre mais a uma sociedade de eventos, né? Tem a capacidade de atrair um elevado número de visitantes, claro, isso depende também da dimensão do evento, né? Tendo estudado muitos mega eventos, então falamos de eventos com a capacidade de atrair milhões de espectadores e, por que não, à distância também bilhões, portanto, todo mundo fica conectado também à distância, assistindo, né, esses grandes eventos. Promovem a imagem de uma cidade e são capazes de produzir efeitos a longo prazo, né? Envolvem um grande número de agentes socioeconômicos que dinamizam e incrementam as atividades econômicas, como aumento de receita, número de empregados, de novas profissões, apesar de, às vezes, os empregos serem de caráter temporário, né, e não permanente. Sobre essa questão dos empregos, vou voltar, fazendo também alguns estudos de caso sobre o que aconteceu no Catar, né? Melhoria na capacidade de mão de obra e redistribuição da renda individual, local e regional. Segundo outro autor, Tenan, os eventos acarretam oportunidades únicas de intercâmbio cultural, crescimento profissional e fomento de novos interesses. Equilibram oferta e demanda, sobretudo na época baixa, né, na sazonalidade, a questão da sazonalidade aqui. Investimento na promoção da cidade-sede ou do próprio país, né? E enriquecem a vida cultural e esportiva de uma cidade, né? Pelo que concerne os atores envolvidos, portanto, os intervenientes, temos os organizadores com os seus parceiros e os patrocinadores, os governos em todos os níveis, né? Federal, estadual, local, os políticos das cidades e dos países, assim como as indústrias, né? Contratantes, terceirizadas e toda a cobertura midiática, né? A mídia, redes de televisão, redes sociais, rádio, né? Toda a cobertura da mídia. E um último ator que às vezes é um pouco esquecido, né? No planejamento e na organização das ações no território, que é a população local, os residentes, né? E hoje vamos tratar muito disso porque minhas pesquisas basearam-se sobretudo na percepção dos moradores, dos residentes, né? Portanto, o envolvimento da população local em todo o processo, desde a fase de candidatura, né? Até
na própria fase de pré-evento, de planejamento e organização do evento. Bom, pelo que concerne os impactos, temos impactos de vários níveis, né? Positivos, negativos, tangíveis ou intangíveis, a longo prazo ou a curto prazo. Eu vou apresentar impactos positivos. Aqui temos uma chuva de palavras, como, por exemplo, nos eventos que eu tenho analisado, com certeza um dos impactos positivos foi o turismo, né? Os fluxos, o aumento dos fluxos turísticos e as receitas que isso gerou para as cidades sedes e para os países. A infraestrutura também, né, é um impacto e também um legado, uma herança que fica no território, pensando nas instalações esportivas, nas obras de mobilidade urbana, de transporte, né? Melhorando, portanto, todo o sistema urbano de uma cidade. Emprego, já falamos dos empregos, a economia, né, movimenta toda a economia, sobretudo no período do evento, e temos ganhos também intangíveis, como maior visibilidade, prestígio também, né, do destino turístico em nível internacional. Infelizmente, existem impactos negativos, como, por exemplo, gastos desnecessários, desvios de verba e transtorno, trânsito, investimento excessivo, população que reclama porque um investimento tão elevado também, se considerarmos os mega eventos, falando de bilhões, né, de reais, poderiam ser investidos em outras áreas que com certeza são prioridades para a população local, né? Como, por exemplo, moradias, segurança e saúde. Bom, nas minhas pesquisas, do ponto de vista teórico, baseei-me muito em Milton Santos, né, um grande geógrafo reconhecido a nível mundial, brasileiro, baiano, que considera o espaço como uma totalidade, né, e neste espaço ele distingue alguns elementos, como os homens, portanto, os atores envolvidos, todas as instituições, o ambiente, o meio ecológico e as infraestruturas. E todas as ações, né, que o ser humano atua, né, sobre um determinado território, com uma verdadeira seleção espacial, né, seleção de algumas áreas para desenvolver algum tipo de ações, né, que derivam de alguns interesses específicos. E temos a questão da norma, né? Esta é fundamental para compreender tudo aquilo que aconteceu, tanto no Brasil, no âmbito dos mega eventos, como também está a acontecer em Paris, porque às vezes cria-se um verdadeiro estado de exceção, né, dentro do território, com algumas normas ad hoc que são promulgadas apenas para o evento. No caso da Copa, foi promulgada a Lei Geral da Copa, dos Jogos Olímpicos, o Ato Olímpico, e para Paris, a Loi Olympique. São normas que, por exemplo, proíbem, no âmbito da Copa, me lembro, no Brasil, proibiram os comércios, as lojas, de estarem abertas durante os jogos e foram declarados dias de feriado. Ou, por exemplo, os pequenos vendedores, os ambulantes, que pertencem ao circuito inferior da economia, né, dos países, foram proibidos também de vender em um raio muito perto das arenas. Então, são todas normas, leis que, digamos, instauram um estado de exceção dentro de um determinado território. E privilegiam alguns atores, como, por exemplo, os parceiros, né,
os patrocinadores, os parceiros da FIFA, do Comitê Olímpico Internacional, no caso destes mega eventos que eu escolhi, mas é um fenômeno que concerne também outros tipos de eventos, né? No caso da Copa e dos Jogos Olímpicos, temos alguns parceiros que são grandes multinacionais, corporações, como a Coca-Cola, Budweiser, McDonald's, empresas de telecomunicações, né? A Claro, Samsung, Bradesco Seguros, Avisa, Toyota e Odebrecht, todo mundo sabemos que ficou ao centro de um escândalo, né? Nos anos passados. Bom, também baseei-me numa outra teoria que considero muito importante, que tem a ver com o envolvimento da população local, né? Se trata da teoria da troca social, elaborada por Bourdieu, a qual muitos estudiosos e profissionais da área de turismo também fazem referência, como, por exemplo, o professor Dayashi Panosso, né, que também escreveu alguns artigos sobre esta teoria. Então, tem a ver basicamente numa análise de custos e benefícios que a população local faz, né, desenvolve, e, portanto, se o evento demonstra um apego à população social e local, desculpem, e uma preocupação com os valores socioterritoriais dos moradores, aí haverá um apoio por parte da população ao evento. Portanto, tem que se considerar tudo isso, né? Os valores sociais, territoriais, a identidade do povo, né? De uma determinada comunidade ou população local. Caso contrário, a população, com certeza, terá um sentimento negativo contra a organização dos eventos, né? E como aconteceu, por exemplo, no caso do Brasil, em 2013, quem se lembra, as famosas jornadas de junho, né? Um ano antes da Copa, durante a Copa das Confederações. E também houve protestos e manifestações para os Jogos Olímpicos, né? De Paris está a acontecer isso, também está acontecendo porque uma área de interesse onde estão acontecendo essas transformações socioterritoriais é o bairro de Saint-Denis, onde é situado o Stade de France, e quem se lembra, nos anos passados, foi teatro de vários protestos, manifestações, porque é um território onde existem muitas desigualdades, né, sociais, é território constituído por uma população prevalentemente migrantes, né, sobretudo do Maghreb, do norte da África. Bom, disso vamos falar daqui a pouco. Então, vamos ver mais em concreto aquilo que foi o resultado das minhas pesquisas, né? Vou apresentar alguns resultados que, com certeza, além das teorias, pode ser algo muito interessante. Então, começando da Copa do Mundo, né, que foi realizada em 2014, com 12 cidades-sedes. Então, muitas transformações, né, no tecido urbano das cidades e muitas obras de infraestruturas, de transporte, instalações esportivas. Aqui podem ver os 12 estádios. Bom, uma metade foram reformados. Inclusive, esta é uma questão importante das reformas, porque o Maracanã, por exemplo, sofreu duas reformas, uma antes da Copa e outra antes dos Jogos Olímpicos, né? Portanto, será que era necessário realizar todas estas reformas? E também entrevistando muitas pessoas, né? Afirmam que perdeu-se um pouco aquilo que é o Maracanã, com todos os espectadores, que era o estádio com a maior, digamos, que possuía o maior número de espectadores, mais de 100 mil, né? Da torcida e adeptos e espectadores. Então, e também foi eliminada a famosa geral, né?
Tudo isso para adequar os estádios aos padrões FIFA, digamos assim, né? As exigências da Federação Internacional de Futebol. Outros estádios foram construídos desde zero, como é o caso da Neoquímica Arena, que antes se chamava o Itaquerão, e foi mesmo esse estádio e todo o território ao redor do estádio em Itaquera objeto do meu estudo. Em São Paulo, muitas outras obras e ações, né, foram desenvolvidas, além do estádio Neoquímica Arena, como a construção do monotrilho e também o complexo viário Itaquera. Também foi melhorado o aeroporto de Guarulhos, e agora temos transporte também do aeroporto, conexões com o metrô, né, o que é muito bom. E ampliação e revitalização do sistema de pistas, sempre em Guarulhos, e outras ações de infraestruturas relacionadas com turismo e em outras cidades também do estado, né, como no Porto de Santos e em Viracopos, aeroporto de Campinas, foram realizadas melhorias e outras obras de infraestrutura. Pelo que concerne Itaquera, na zona leste da cidade, acredito que vocês conhecem melhor do que eu, com certeza. Trata-se da zona leste de uma região com o índice de rendimento, renda familiar mais baixo, né, de toda a cidade de São Paulo. E a construção do estádio teve muitos impactos, né? Alguns positivos, outros nem tanto, porque entrevistando o pessoal, a população local, né? Falaram que foi para a construção do estádio foi desviado um rio, o Rio Jacu, né? Que existia ali, e quando chove provoca enchentes e alagamentos. Esse é um dos aspectos negativos do ponto de vista urbano e ambiental, né, que aconteceu. A pesquisa foi qualitativa e quantitativa e foram entrevistadas mais de 400 pessoas, residentes mesmo de Itaquera, no entorno do estádio, e conseguiu obter um nível de confiança di 95%. Basicamente, digamos que a população de Itaquera diverge nas opiniões, né? A maioria afirma de não ter tido benefícios importantes e consideraram que os investimentos podiam ter sido em outros setores, né? Muitos queixaram-se da elevada corrupção, desvios de dinheiro e uma minoria tem uma visão um pouco mais ampla, percebeu que tratou-se de um processo de desenvolvimento geral de toda a Zona Leste, né? O que é verdade. Mas, em síntese, a população referiu que o legado foi limitado, essencialmente ligado às infraestruturas associadas ao estádio e às vias de acesso, né, ao redor do estádio, portanto, a área envolvente. Bom, eu como residi também em Natal, no Rio Grande do Norte, durante 4 anos, também elaborei algumas pesquisas, desenvolvi pesquisas ao redor do estádio Arena das Dunas, né, que foi construído novo, em lugar do antigo Machadão. Então, a construção desse estádio também gera muitas questões, questionamentos, perguntas, sobretudo relacionados à utilização, né, ao uso que é feito desse estádio, que porque na verdade Natal não tem times na Série A ou na Série B, times de grande expressão, né? O ABC e o América militam na Série D. Portanto, e além disso, não utilizam o estádio, porque tem o próprio estádio. O ABC tem o Frasqueirão, na Ponta Negra, e a América está construindo o seu próprio estádio. Portanto, esse estádio, às vezes, é utilizado
para shows, espetáculos, ou, por exemplo, para o Carnatal, em dezembro, que é o carnaval fora de época, e apresenta elevados custos de manutenção, né? Portanto, grandes gastos. Isso acontece também com o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, portanto, gera todos esses questionamentos e dúvidas, né? Se trata de um elefante branco, portanto, essa terminologia, né? Que se refere às obras que às vezes ficam como vestígios de um passado glorioso, né? De um evento que aconteceu e ficam sem muito uso depois, né? Essa expressão foi cunhada no âmbito da Copa de 2010 na África do Sul, né? A primeira e única Copa na África, enquanto elefantes brancos, enquanto para o Mundial do Catar falou-se de catedrais no deserto, né? Uma outra expressão engraçada. Pelo que concerne o turismo, que é um do tema fundamental desse nosso encontro de hoje, com certeza o turismo foi um dos aspectos positivos, né? Desses grandes eventos. Durante a Copa de 2014 houve 1 milhão de turistas estrangeiros, 3 milhões de brasileiros circulando pelo Brasil. Em São Paulo, estrangeiros, cerca de 500 mil. Esses são dados do Ministério do Esporte, né? Receitas derivantes do turismo para o Brasil, a cerca de 32 bilhões de reais. E em São Paulo, 1,2 bilhões de reais. Turistas em Itaquera durante os Jogos, 70 mil. Bom, este foi outro aspecto que, no âmbito das minhas entrevistas, né, trabalho de campo, os residentes reclamavam que os turistas só vinham para Itaquera, iam para Itaquera para assistir aos jogos e não se hospedavam ali, né? Porque não existem, na verdade, redes hoteleiras no entorno de Itaquera. Então, a maioria só ia para assistir o jogo, nem gastavam dinheiro, né? Por aí, no entorno de Itaquera, mas a maioria se hospedou na zona oeste de São Paulo. Segundo estudo de caso, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que aconteceu em 2016, né? Mais de 200 nações, mais de 11 mil atletas e 42 modalidades. Inclusive, durante os Jogos do Rio, houve umas modalidades novas de esporte. Dados do turismo, antes de analisar as áreas, os territórios da minha pesquisa. 1,2 milhões de turistas no Rio de Janeiro, a maioria de proveniência dos Estados Unidos, da Argentina e da Alemanha. No Brasil, vieram, além dos cariocas, né, principalmente do estado de São Paulo, 43%, gaúchos e seguido dos mineiros, com uma ocupação da rede hoteleira de 94%. Portanto, este, com certeza, é um dos dados positivos importantes, né? Apesar de, conversando com as pessoas, muitos tinham vontade de alugar suas próprias casas de uma maneira informal, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Média de gastos de turista estrangeiro, R$ 424 a média por dia, e turista brasileiro um pouquinho menos. Aqui temos uns gráficos, né, daquilo que apresentei agora. E aumento de fluxo também em bares e restaurantes, sobretudo na zona sul do Rio de Janeiro, seguido de Barra da Tijuca, que é onde fica o Parque Olímpico, Jacarepaguá, e depois as outras zonas da cidade fluminense. Bom, sempre aqui apresento sempre alguns dados da taxa de ocupação hoteleira, que ronda os 90%, né, durante as 3 semanas do mega evento. Pelo que concerne os investimentos,
foram investidos em bilhões de reais cerca de 36 bilhões de reais, né? Uma parte do próprio Comitê Olímpico, outra parte relacionada com o desenvolvimento, o realizar-se dos próprios jogos, das várias modalidades esportivas, com a matriz de responsabilidade, e o plano de políticas públicas, que representa o famoso legado, né? Cerca de 24 bilhões de reais, a maioria em parcerias público-privadas, né? Consórcio de parceria público-privada. Uma parte, portanto, uma metade, digamos, foram investimentos públicos, verba pública. Foram realizadas várias obras no Rio de Janeiro, como na primeira imagem temos o próprio Parque Olímpico, né? A construção do Parque Olímpico, que, vamos ver daqui a pouco, acarretou, teve muitos impactos, sobretudo do ponto de vista social e ambiental. Obras de modalidade de transporte, né? Obras de mobilidade urbana, como o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, sobretudo que liga o aeroporto Santos Dumont, a rodoviária Novo Rio e toda a zona portuária, e o BRT, Bus Rapid Transit. A população carioca reclamou muito sobre o BRT porque, na verdade, são ônibus que circulam em faixas prioritárias e muitas das vezes ficam lotados, né? E lembro-me de uma residente que falou lotados como latas de sardinhas, e as pessoas ficam juntas, né? E, portanto, não se trata de um modal de transporte inovador, né? Ou que pode melhorar muito a situação, como, por exemplo, é o caso do metrô. Apesar de, também por causa dos mega-eventos, foi ampliada a linha de metrô para a Zona Sul até Barra da Tijuca. E o estádio Maracanã, como falamos, que sofreu várias reformas. Bom, tudo isso entra em contraste com alguns problemas sociais, né, que são atávicos da cidade carioca, como pobreza, educação, problemas relacionados com moradia, saneamento básico, habitação, saúde e também insegurança. Eu realizei minhas pesquisas em 4 áreas, 4 zonas, que são as assim chamadas zonas olímpicas, né? Portanto, o bairro de Maracanã, no centro e na zona portuária, e em Jacarepaguá, onde foi construído o Parque Olímpico. Vamos ver agora concretamente o que aconteceu, né? No primeiro território, aldeia indígena Maracanã, trata-se di un territorio onde existia o antigo imagem em cima, que depois, nos anos 70, foi transferido para o bairro de Botafogo. Então, os índios, em contexto urbano, que moram no Rio de Janeiro, de várias etnias, como o tucano, decidiram reunir-se, né, associar-se junto com nesse território que, além do prédio, consta de uma vasta área geográfica, e para realizar atividades que são expressões da própria cultura, né? Canto, dança, tatuagens, gastronomia e até cursos de língua, né? De Tupi-Guarani, criando uma verdadeira universidade indígena, que se chama Universidade Indígena Aldeia Maracanã. O que acontece? Com o pretexto dos mega-eventos, porque é apenas um pretexto, uma desculpa, a prefeitura
entrou em conflito, né, com os moradores da aldeia indígena Maracanã, e houve várias lutas às vezes que muito forte, né, como podem ver nesta imagem, spray pimenta por parte da polícia e da guardia municipal, querendo, portanto, efetuar uma higienização, né, étnica e social, querendo eliminar, portanto, a aldeia Maracanã. Tudo isso para que, qual era o motivo, o interesse? A construção de um shopping, de um centro comercial ao lado do estádio Maracanã, assim como um estacionamento para o estádio. Portanto, eu entrevistei as lideranças, os caciques, né? E esta é uma situação, né? Uma das tantas situações relacionadas com os fenômenos de remoções, expropriações, que foram uma mancha muito grave nos mega-eventos, sobretudo da cidade do Rio de Janeiro. Mas com certeza vocês conhecem ou devem conhecer o caso da Villa Autódromo. Villa Autódromo, colada ao Parque Olímpico, portanto no bairro de Jacarepaguá. Só que agora o Parque Olímpico costumam dizer que ficam na Barra da Tijuca, enquanto é território de Jacarepaguá. E, como podem ver, antes era o Autódromo Nelson Piquet, por isso se chama Villa Autódromo, e toda essa população, né, com essa faixa litorânea que, digamos, ao lado da Lagoa de Jacarepaguá, já não existe mais. Foram removidas 700 famílias para a implantação do Parque Olímpico, mas não apenas isso, também para a construção de alguns edifícios de luxo, condomínios, né? E a população tinha direito de permanecer ali, porque era uma área de interesse social especial, né? Eles tinham ganho pela União esta denominação de área de interesse social especial. Podem ver aqui de uma imagem do Washington Post como era antes, em 2011, né, evidenciado em amarelo, e como, a causa dessas transformações, né, do território, foram removidas todas essas pessoas. E ficaram apenas 20 famílias. Aqui são algumas imagens que eu tirei do Google Earth, né? Ao longo dos anos, dá para ver essa rarefação do território, né? Rarefação da densidade espacial. Portanto, em 2010, em 2012, 2015, e já como aparece agora, né, mais recentemente, 2018, mas 2023 não é muito diferente, com a construção de todo o Parque Olímpico, o estacionamento aqui do Parque Olímpico, onde antes havia a população local. Tem uma placa na entrada da Villa Autódromo. Eu sempre costumo visitar a Villa Autódromo, fiquei muito amigo das famílias aí, inclusive fiz parte de diversos atos de manifestações, protestos, como o ato contra o BRT. Esta, por exemplo, é uma passarela do BRT, toda uma arquitetura complexa que os residentes reputaram como desnecessária, né, para justificar os investimentos que foram realizados, legitimar esses investimentos. E com muitos erros, porque a bilheteria fica de um lado, o BRT se pega do outro lado da avenida, enfim, e sempre querendo apagar o nome da Villa Autódromo. De fato, ali se chama Centro de Treinamento Olímpico, nem é mencionada
a palavra Vila Autódromo, onde moravam 700 famílias. Muitas dessas pessoas, algumas foram indemnizadas com, às vezes, valores simbólicos, né? Outras foram transferidas para outros complexos no âmbito dos programas Minha Casa Minha Vida, como o Complexo Carioca. E houve problemas também psicológicos dos moradores, né? Porque foi uma verdadeira luta, né? Esta é uma das heroínas que é a representante das lideranças da Vila Autódromo, Dona Penha, minha grande amiga, inclusive passei festividades de Páscoa com ela, com a família dela, né? A filha Natália, o marido Luiz Cláudio, e a Guardia Municipal quebrou o nariz dela quando derrubaram a habitação dela, né? 3 anos se passaram e jamais esquecerei esse dia onde a prefeitura derrubou a minha casa, mas não conseguiu derrubar o que tenho de mais precioso, minha dignidade e meu caráter. Portanto, tudo isso se choca, né, com vários interesses em jogo, como, por exemplo, construiu, são 20 casas, e podem ver um colosso mundial da rede hoteleira, que é a Marriott, né, logo ali ao lado da Vila Autódromo. Hoje em dia, o Parque Olímpico fica semi-abandonado, acontecem alguns eventos, como Rock in Rio, outros festivais de música eletrônica que aconteceram recentemente, mas antes havia uma associação do legado olímpico, AGLO, que efetuava visitas, né, para quem queria visitar o Parque Olímpico, agora já não existe mais, já não efetuam estas visitas. Portanto, isso questiona qual é o legado, né? Qual é o uso que é feito dessas infraestruturas no âmbito das políticas públicas, né, relacionadas ao território e ao urbanismo de uma cidade. Uma grande e inovadora, digamos, instituição que criaram os moradores da Vila Autódromo foi o Museu das Remoções, ou seja, um museu a céu aberto, né? Onde viviam os moradores antes, né? Temos algumas placas, e alguns escombros e também escadas, canos, tubos que viraram arte moderna, né? Entre aspas. É uma grande iniciativa que pertence, portanto, às iniciativas de museologia, né? Teve profissionais, apoio de especialistas também da área de museologia, e foi criado o Museu das Remoções. O próprio, tem um site na internet, o próprio logo é significativo, como podem ver, né? A imagem de uma favela e a imagem daquele eletrocardiograma, né? Do coração aí, porque para simbolizar que foi mesmo aconteceram atos muito violentos e muitas pessoas tiveram problemas psicológicos, sustos, onde exigia-se de ir embora mesmo às vezes no meio da noite, né? Aconteceu isso, segundo o relato de muitos. Da resistência. Roberto, vou avançar um pouquinho falando também das propostas, né, de políticas públicas. Bom, essa é uma outra área, o Morro da Providência. Aqui também aconteceram remoções, 200 famílias foram removidas para a implementação de um teleférico e de um plano inclinado que, na verdade, funcionou apenas antes da Copa, né, foi inaugurado e fechou logo depois das Olimpíadas. Para a implementação deste teleférico, que a população local não queria, foram removidas 200 famílias. E uma outra área é a favela do metrô Mangueira,
embaixo da comunidade da Mangueira, a favela do metrô. Aqui também aconteceram despejos e remoções, né? E depois, quando a prefeitura derruba tudo, deixa escombros, né, no território, uma área insalubre, crianças brincando, né, nesses territórios. Aqui é o grupo de pesquisa que foi visitar este território da favela do metrô. Alguns box de oficina de automóvel abandonados que foram construídos pela prefeitura. Bom, e tudo isso tem um significado simbólico, né? Índios em contexto urbano, simbolizando que a colonização não acabou, a resistência dos moradores da Vila Autódromo, com o lema "A memória não se remove", africanidade no Brasil, a resistência do Morro da Providência, né? Bom, uma parte como considerações finais, uma parte significativa dos moradores se frustraram com esses eventos porque reproduziram ou aprofundaram as desigualdades já existentes, né? Muitos consideraram, não apenas os moradores, também outros profissionais que foram entrevistados, que os mega-eventos representam verdadeiros mega-negócios, né? Subordinação de investimentos a grandes interesses, através da acumulação de capital em determinadas áreas da cidade, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, a zona portuária e a zona sul. É o caso do que está acontecendo também em Paris, né, que foi escolhido Saint-Denis, já falei que é um território de muitos conflitos e desigualdades sociais, e foi escolhido justamente esse território na região norte de Paris. Aqui que estão sendo desenvolvidas ainda hoje, né, há um ano antes do mega evento. Mas, por exemplo, um pouco aconteceu no Brasil, houve algumas atividades, modalidades que foram desenvolvidas em São Paulo também. É apenas esta parte de algumas propostas, né, de políticas públicas. Por exemplo, o fato de desconcentrar o mega evento para não acontecer tudo na mesma cidade, não dar tanto todo este peso, concentrar todo esse peso, né, de impactos numa única cidade, e algumas modalidades desportivas poderiam acontecer em outras cidades, como é o caso de Paris, né? Alguns eventos vão acontecer na cidade de Lille, outras em Marselha e até no Tahiti, imaginem, num outro continente, num outro país. Outra proposta, mas é mais utópica, é aquela de recuperar o sentido originário do esporte, das Olimpíadas, através da desmercantilização do esporte, assim como o Barão de Coubertin auspicava. E esta outra também proposta também parece um pouco difícil, como, por exemplo, não utilização de verbas públicas para o evento, né? Mas com certeza tem que haver uma maior transparência, menor desvio de verbas e mecanismos anticorrupção mais fortes. É preciso, sobretudo, democratizar a gestão do evento, através do maior envolvimento dos moradores durante todas as fases de organização do evento. Portanto, como já falei, já desde o envio do dossiê de candidatura, né, um envolvimento dos moradores para ver quais são as reais necessidades, né, e quais poderiam ser as melhores transformações urbanas. Enfim, é preciso de ações políticas coerentes que possam juntar não apenas o elemento urbano e territorial, mas também o fator social, né, que é fundamental no âmbito do desenvolvimento global e integrado da cidade. Aqui apresento uma frase de Milton Santos e Silveira: é preciso aquilo que eles chamam de solidariedade orgânica, ou seja,
uma interdependência, colaboração entre os vários atores envolvidos, agentes, sujeitos e todas as ações que são realizadas no território, porque é através dessa solidariedade orgânica que as situações podem evoluir para o melhor, né? Apontando para um destino comum. Esta foi minha apresentação, muito obrigado, e gosto de terminar com o lema da Vila Autódromo, né? O slogan Museu das Emoções, memória não se remove. Espero que tenham gostado, é muita coisa, é um tema bastante complexo, poderíamos falar horas e horas e horas, mas infelizmente os tempos são limitados, e agradeço essa oportunidade para poder de partilha, né, desse conhecimento que deriva também das minhas pesquisas. Muito obrigado e desculpem pela conexão, temos problemas de rede aqui de internet em Moçambique. Muito obrigada, Roberto, pela brilhante fala e instigante, né, nosso grupo. Eu passo de imediato já para o professor Ricardo Vinha, que vai, né, fazer uma discussão a partir dessa tua fala. Deixa eu só rapidamente apresentá-lo, o professor Ricardo Vinha. Ele é professor titular da Universidade de São Paulo, diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a nossa IACH, aqui da USP, orientador permanente do mestrado e doutorado acadêmico nos programas de pós-graduação em turismo e no programa de pós-graduação em ciências da atividade física da USP, é membro eleito para a Câmara de Avaliação Institucional da Universidade de São Paulo, na área de artes, humanidades e ciências sociais, e para a Comissão de Orçamento e Patrimônio da USP. Possui graduação, licenciatura e bacharelado em Educação Física, com mestrado pela Unicamp, doutorado pela ECA-USP, pós-doutorado pela Griffith University, na Austrália. É livre docente pela IACH, USP, com experiência de mais de 30 anos na docência no ensino superior. Atuou como diretor-presidente da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo do Lazer, a ANPEL, e diretor e vice-presidente da World Leisure Organization United Nations, e atualmente é líder do Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer da Universidade de São Paulo. Ele também é coordenador da World Leisure Center of Excellence, Distinguished Scholar da World Leisure Academy, é secretário-geral do BRICS Council of Exercise and Sport Science e editor regional do periódico Leisure Studies Journal do Reino Unido. Entre os prêmios e homenagens recebidos, destaca-se o Prêmio de Excelência em Docência da Universidade de São Paulo, recebido pela Pró-Reitoria de Graduação da USP, e o Prêmio Pesquisador de Destaque, recebido pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação do Turismo, ANPTUR, e o reconhecimento como primeiro professor contratado da IACH-USP, em homenagem recebida pela Comissão IACH 10 anos. É um prazer tê-lo aqui conosco. E aí eu passo imediato para o professor Ricardo Vinha fazer as suas considerações. Bom, obrigado, professora Ioná, um prazer estar aqui. Em nome da professora Ioná, professora Cristiane Wagner, professora Keila Oliveira, eu agradeço a organização desse simpósio, também queria me congratular com os presentes aqui na sala. I'd like to thank Gulis. She's here, she speaks only English and Turkish, of course. And that's the reason I'm speaking a little bit English, and I'm aware that we're trying to capture some information here, but it's not possible because you don't speak any Portuguese. But apologies for this session only in Portuguese, but perhaps you can just deliver a question about the main theme you are discussing here about sports mega events and tourism. It's up to you. So apologies again. You can you are invited to discuss with us here. All right. Thank you very much for being here. Eu também gostaria de agradecer ao IEA, Instituto de Estudos Avançados, né, pela oportunidade de trazer pessoas interessadas no tema. Sejam muito bem-vindos, seja pessoalmente ou as pessoas que nos acompanham também de forma virtual. E eu queria pedir uma especial paciência com a conexão que nós temos aqui, né, porque o Roberto está em Inhambane, Moçambique, com um fuso horário diferente do nosso, com todas as dificuldades de conexão, e mesmo assim aqui com a gente dentro dessa sessão. Então, muito obrigado pela oportunidade de todos vocês estarem aqui. Eu queria fazer algumas discussões aqui do que o Roberto apresentou, considerando os que estão presentes aqui, são colegas que estudam turismo, estudam lazer,
estudam esportes, estudam eventos, né, em especial aqui a discussão de mega eventos. Um agradecimento muito especial que eu gostaria de fazer ao CNPq, tanto a minha participação como bolsista de produtividade em pesquisa, mas também agradecer pelo Roberto, que é bolsista como pesquisador de pós-doutorado com bolsa do CNPq. Então, assim, eu quero começar minha fala como debatedor destacando a importância de nós termos fomentos que vêm do sistema nosso, federal, estadual, para apoiar os debates que são feitos na área. Então, um primeiro agradecimento muito especial, claro, à USP e IEA, mas também aqui ao CNPq, por apoiar a minha pesquisa e apoiar a pesquisa do Roberto também. Eu tenho a grande felicidade de supervisionar o pós-doutorado do Roberto e supervisionar o pós-doutorado da Ioná. Então, assim, eu acabo ficando aqui com uma posição bastante privilegiada, como supervisor, tanto na área do turismo, eventos, cidades que a Ioná estuda, como dos mega eventos esportivos, aí, que tem total relação com o que a gente está discutindo aqui, que o Roberto coloca. O Roberto ele tem experiência de campo, ele é italiano de Nápoles, ou próximo a Nápoles, que foi fazer mestrado em Estoril, em Portugal, doutorado em Lille, na França, mora em Moçambique, e assim fala português, inglês, francês e, muito provavelmente, ou seja, é um ser global, né? E tem uma experiência de campo muito importante, como vocês viram aí, estudando essas diversas temáticas. Eu gostaria de destacar, e nós estamos aqui no ambiente acadêmico de pesquisa, que além de abordar esses temas e de trazer essas experiências de campo, é fundamental que nós proporcionemos produtos concretos. E um produto concreto para a academia são as publicações. Publicações de livros, capítulos de livros, artigos científicos, apresentações em congressos, E a participação do Roberto, nesse sentido, é bastante expressiva também. Eu tenho a oportunidade aí de coautorar com ele alguns dos artigos que foram mencionados, inclusive, nesse trabalho que ele apresentou. Então, assim, eu queria, como debatedor, Roberto, e colegas que me acompanham, destacar um interesse bastante crescente das revistas científicas que estudam turismo, que estudam lazer, que estudam cidades, de publicar trabalhos que foram relacionados a eventos, Leonardo, turismo de eventos, turismo de cidades. Cris, também essa ideia de pensar as smart cities. Então, assim, as revistas se interessam em publicar trabalhos produzidos e que possam, de alguma forma, refletir esforços de pensar em outras séries. Nesse sentido, Roberto, dentro desse debate, eu gostaria de destacar, você mencionou a África do Sul, e a expressão elefante branco, que foi cunhada aí por conta dessa Copa da África do Sul, e trazer para você também esse debate e pedir a sua reflexão. Você está na África, você nesse momento está em Ambane, no país africano. Você, como um pesquisador estrangeiro, você olhou para uma realidade sul-americana, brasileira, e refletiu a sua percepção como estrangeiro. Eu queria também que, de alguma forma, você trouxesse uma reflexão dentro desse âmbito de políticas públicas, de turismo e de cidades. Como é que você viu a questão da Copa na África do Sul em 2010? Você trouxe a expressão elefante branco. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar algumas cidades sedes, por exemplo, Durban, que a gente sabe que foi muito modificada por conta da Copa, Então, assim, qual é o paralelo, Roberto, que você faz da Copa que antecedeu a do Brasil? A do Brasil em 2014 e a da Copa da África do Sul em 2010. Queria saber um pouquinho da tua percepção a respeito dessa Copa. Sim, obrigado, Ricardo. Obrigado. Inclusive, a gente se encontrou pela primeira vez quando, no âmbito do Congresso do Lazer, eu convidei, você estava em Durban, eu convidei para você vir para Moçambique, que é do lado, entre aspas, para poder dar uma palestra aqui na universidade sobre a Copa do Brasil. Bom, eu, na verdade, fui também espectador de alguns jogos na África do Sul em 2010, apesar de Itália ter perdido e ter sido eliminada. Foi muito bonito, muito interessante. Digamos que havia uma euforia por parte dos africanos, porque foi a primeira vez que um evento deste tamanho, desta dimensão, foi realizado na África, foi desenvolvido na África.
Então, havia um orgulho, né, por parte de todos os países africanos, uma coesão social, né, ao redor da bandeira, não apenas da África do Sul, mas uma união de todos os países africanos. Então, uns ganhos do ponto de vista intangível, né, ganhos imateriais, como aumento da autoestima, aumento do prestígio. Finalmente, um país africano organizou um mega evento. Então, esses são ganhos, digamos, imensuráveis. Me lembro que todo mundo apoiava a seleção de Gana, porque Gana foi a única seleção que conseguiu passar das oitavas. Então, todas as outras seleções africanas e o povo estava torcendo para a equipe, o time a seleção do Ghana, né? Relativamente às obras de infraestruturas, às instalações, eu também visitei Durban e os estádios deram uma nova configuração às cidades. Por exemplo, o estádio de Durban, ele foi implementado, foi realizado no final de um calçadão, né, de uma orla, e mudou um pouco a imagem da cidade de Durban. E também foram realizadas algumas atividades turísticas, como, por exemplo, bungee jumping, tirolesas, dentro do estádio. Então, virou um outro atrativo turístico, né? Infelizmente, não está sendo muito utilizado do ponto de vista esportivo, também porque Durban não tem uma grande expressão, um time, mas estão sendo desenvolvidos vários eventos. Do ponto de vista, infelizmente, econômico, eu li muitos artigos, sobretudo de um autor sul-africano chamado Kottel, de 2011, e outros artigos mais recentes, e ele fala que a África do Sul, infelizmente, ainda está pagando as dívidas da Copa de 2010. Então, talvez do ponto de vista do retorno dos investimentos, houve muitos problemas, né, relacionados com isso. Mas o que eu posso dizer do ponto de vista dos ganhos imateriais, intangíveis, foi um sucesso, né? E todas essas questões que eu falei já dos parceiros, dos patrocinadores, eu me lembro que no estádio só dava para beber a cerveja Budweiser, não tinha outras cervejas, não tinha, só dava para beber a Coca-Cola. Enfim, as grandes multinacionais que se aproveitam, né, do evento porque são parceiros da FIFA. E existem muitos outros aspectos, mas é uma grande discussão, mas foi isso que eu pude analisar também pessoalmente, né, indo até lá. E outra coisa foi também muito importante, inclusive peguei agora, foi um trem, assim como fizeram em São Paulo, para alcançar o aeroporto Oliver Tambo de Joanesburgo. Agora existe um trem de conexão que vai para outros lugares da cidade, como, por exemplo, para a rodoviária, né? Central Park. Inclusive, peguei recentemente para chegar em Moçambique, né? Cheguei em Joanesburgo e consegui pegar esse trem que se chama Go Train. Esse foi outro legado. Com certeza gerou legados, alguns positivos, outros negativos, portanto, são muitos questionamentos, né, sobre tudo essas obras de políticas públicas que são realizadas e os elevados investimentos. Perfeito, obrigado, Roberto, pela sua posição, e também nós quisemos ouvir justamente alguém que mora na África hoje e que, de alguma forma, reflete sobre a Copa que aconteceu em solo africano, né? É uma série de questões importantes você coloca aí. A gente acabou nem tratando as questões que envolvem a compra de ingressos, né? Mas, assim, no caso aqui brasileiro, ficou muito flagrante também a percepção de que a Copa e até mesmo as Olimpíadas aconteciam em solo brasileiro, mas os brasileiros não tinham acessibilidade aos jogos que aconteciam no seu próprio continente, né? E nós lemos também algo muito semelhante em outros solos, como também o que aconteceu na África do Sul.
né, que nós víamos uma situação, no mínimo, bizarra de ter estádios vazios, né, porque os ingressos eram caros, e a própria população local não tinha condições, né, de participar do evento. Eu queria fazer também uma reflexão, como debatedor, de como esses mega-eventos, e você destacou isso, acabam, de alguma forma, impondo regras para os locais onde eles acontecem. Eu queria destacar o caso da China, em 2008, que organizou as Olimpíadas. É bom lembrar que todo um simbolismo envolveu a ocorrência da Olimpíada da China. A abertura aconteceu no dia 8/8 de 2008, ou seja, o número 8 é um número bastante simbólico na China, mas, além disso, o projeto da China, né, de se tornar uma potência esportiva, superando os Estados Unidos no quadro de medalhas, e efetivamente foi o que aconteceu, de uma forma muito excepcional naquelas Olimpíadas, mas, mais do que isso, a forma da China se expor para o mundo, no sentido de se ocidentalizar, de trazer costumes muito diferentes do que aqueles que estavam enraizados ali, inclusive de uma certa domesticação da população local com relação aos comportamentos que se deveriam observar. Ou seja, esse tema do turismo de eventos, em especial dos mega-eventos, ele tem uma relação muito forte com essa tríade que a gente está discutindo aqui: políticas públicas, cidades e turismo, né? Então, assim, eu entendo que é uma forma da gente abordar aqui. Eu queria fazer um reconhecimento à presença do professor Marcelo Chueri, que está aqui com a gente na sala. Eu faço um alinhamento com a presença dele, porque aqui os esforços que nós temos feito no IEA, em cidades globais, é também olhar para os nossos municípios do estado de São Paulo. São aí 645 municípios no estado, e tentar entender também como valorizar a população local no que diz respeito às atividades ligadas às cidades, ao turismo, ao lazer. E eu digo isso numa escala menor, Roberto, quando a gente está olhando escalas maiores, em grandes eventos, porque fica uma tônica muito importante: o respeito à população local. Isso vale numa escala municipal, estadual, federal, até mesmo mundial, como você trouxe aqui nos exemplos que você descreveu, né? Quando nós, como equipe USP, né, Marcelo, vamos para uma cidade, por exemplo, temos um trabalho, Roberto, colegas, com Ibitinga, que fica no interior do estado de São Paulo, e a Universidade de São Paulo leva a sua equipe para uma cidade no interior do estado, nós temos que ter muito cuidado com a percepção de que os iluminados universitários vão levar conhecimento e, finalmente, os problemas da cidade vão ser resolvidos a partir dessa intervenção. Então, esse cuidado que nós temos tomado de ouvir a população, de construir com a população, de entender a população, do que se espera, por exemplo, com relação a atividades de lazer, de esporte, de cultura, a partir do que eles já vivem. E a partir daí a gente conseguir equacionar o que a Universidade de São Paulo pode auxiliar é fundamental. Então, faço essa reflexão aqui como debatedor na mesa, porque entendo que quando a gente fala de políticas públicas, não podem ser políticas top-down, políticas de você chegar com pacotes de instalação e dizer: olha, nós sabemos o que é melhor para você, sem conhecer a realidade local, né? Então, se eu faço essa reflexão, Marcelo, aproveitando a sua presença, porque é um esforço que o IEA tem feito também, no sentido de mapear as cidades com cuidado, de estabelecer políticas de ganha-ganha, de levar conhecimento, mas de obter conhecimento dessas cidades. E é algo que, em escala mundial, Roberto, você, de alguma forma, trouxe também, né? Assim, os exemplos que são colocados aí, quanto a Vila Autódromo, Favela da Maré, ou seja, o desrespeito à população local, de levar políticas públicas já, na verdade, pensadas em gabinetes e instaladas sem a menor reflexão com a população local. Sem querer me alongar nesse assunto, mas ainda voltando na questão dos eventos, e, colegas, fiquem à vontade para... Vocês vão também poder fazer perguntas, obviamente, né? Mas o Roberto trouxe uma questão muito interessante das próximas Olimpíadas. Nós estamos a menos de um ano das Olimpíadas de Paris. Paris, a capital de um país altamente desenvolvido, onde nós sabidamente temos que só a cidade de Paris tem mais turistas internacionais do que todo o Brasil por ano. A França é um expoente muito significativo de atração de turistas internacionais, mas não livra a França, e muito menos Paris, dos problemas que são apontados aqui pelo Roberto. O Roberto, no pós-doutorado dele, ele já está
criando uma perspectiva dos Jogos Olímpicos de Paris, com base na experiência prévia dos problemas que já foram detectados em outras cidades-sede. A visão do Roberto é no sentido de, quem sabe alertar, né? Não sei se a pesquisa científica tem esse poder, mas de alguma forma mostrar que o desenvolvimento, a preparação de jogos, como por exemplo de Paris, já estão infelizmente incorrendo em erros muito semelhantes do que as outras cidades-sede já viveram. O próprio Roberto traz um bairro, enfim, uma região da cidade de Paris que está sofrendo desapropriações, que está sofrendo aí também de problemas como os colocados aqui pelo Roberto. Então, assim, se a gente pensa, por exemplo, o surf, a modalidade surf vai acontecer em Terrapo, no Tahiti. Terrapo já é conhecido como uma base do circuito mundial de surf, um ponto paradisíaco para a prática do surf, uma colônia ligada à França, que tem certamente aí relações com a França. Mas, por outro lado, vai trazer uma perspectiva de uma localidade extremamente cara em termos de viagem. Até que ponto Terrapo está preparado para receber um fluxo enorme de turistas que vão visitar, motivados aí pela questão do surf. E nós temos também pesquisadores, eu queria mencionar aqui o Thiago Brandt, que foi orientando do nosso grupo de pesquisa, e hoje está no doutorado em Griffith University, na Austrália, justamente estudando os impactos do surf como modalidade nas Olimpíadas de Terrapo. Então, assim, de novo, nós localizamos essas demandas e colocamos pesquisadores em todas elas para poder captar os possíveis impactos dessas localidades. Então, Roberto, eu acho que é importante destacar a perspectiva interdisciplinar desse tema. Como ele não se encerra no turismo ou no lazer, ele envolve políticas públicas, envolve as questões da geografia, da história. Você citou, por exemplo, na sua base teórica, muito bem consolidada, Milton Santos. O Milton Santos é um orgulho para a Universidade de São Paulo. Aqui no IEA nós temos várias referências da passagem do professor Milton Santos. Então, assim, estou só citando um dos exemplos concretos aí, de alguém calcado na história, na geografia em especial, e que trouxe aí uma base teórica para que você pudesse estudar. Eu devolvo a palavra a Ioná para conduzir a mediação. Obrigada, professor Ricardo. Obrigada. Eu gostaria de, primeiramente, passar para os colegas que estão aqui, presencialmente, se tem algum apontamento, alguma contribuição que queiram fazer. Os colegas que queiram se inscrever depois também, né? Pode se inscrever no site. Gulis? Gulis. If you like to ask some questions. Yeah, I want to ask something. I think he mentioned, but of course I didn't understand. So I remember that there were some protests during the World Cup. Yeah. And recently I read that these kind of events has a lot of burden to the government's budget, and tourism revenues does not cover that. So I think that was the reason for the protests, right? Yeah. So I'm asking, does it really work it for the what he thinks about that? Yeah, I don't know if you understand, Roberto, but Gulis she's bringing an important question about the demonstrations we had during the Confederations Cup 1 year before the World Cup in 2014 here, not only in São Paulo, but also in Brazil in whole. Most of this process, is my view, is regarding the preparation for these mega events, especially not including the local people. People, they are claiming about education, better health, public health, instead of spending a lot of money in organizing these events. So I'm aware it's not only here in Brazil. I mentioned here the example in China in 2008. And we had a lot of demonstrations in China as well. And you're aware that probably you're going to have the same in Europe. Because they are organizing the Olympics in Paris. So all of this process is about not including local people in these sports mega events. I don't know your impression about it, Roberto. If you speak in English, it's better to understand. Yes, my English. Sorry for my English; it's not so good. But in 2013, yes, for the Confederation Cup, all these
manifestations. Yes, was linked with the organization of the World Cup, but also other problems. Like, for example, I remember in São Paulo, the growth of the cost of the ticket, of the bus ticket, né? This generated a lot of manifestation, also between young people and students. And so yes, this is a demonstration that if local population is not involved during the organization, the planning, the pre-organization of the events, the events doesn't have a good success, no? This is important to evidence the importance of the planning, né? The planning involving local population. Yeah. Yeah, I'm sorry. I'll just say that perhaps Gulis can bring your view about it, because Gulis is a visiting professor here in the University of São Paulo. She comes from Turkey, nearby Istanbul. And you are aware that in Turkey, the sports, they are very strong, especially soccer nowadays. Yes. And perhaps you can bring your, your view about Turkey as a host for sports mega events as well. Yeah, Turkey is fighting to be a host since 20 years, but we couldn't get the Olympics yet, even also World Cup. So what I think for the developing countries like Turkey or other developing countries, it's a huge burden. And recently, what I've read about that, yes, it helps to improve the infrastructure of the, for example, we have Olympic Stadium. In 2004, they built a huge Olympic Stadium in Istanbul so that they can get the Olympics, but they couldn't. Yes, we are using that stadium. It helps infrastructure, but I see also the protesters' point. So spending the government money to pay the tax they pay to on these events, which recently I read about that doesn't bring that much money in the form of tourism. So my view is this kind of events maybe is better for the developed countries who can spend money on that. Yes. Spend money, or it's better to spend taxes to the local people. So I agree with the protesters. Yeah. I think it's common in all part of the world, because in the mega events is the opportunity for people to contest. In all press of the world, the focus on the event. Yeah. Then I think it's this situation will be in all events in all parts of the world forever, I think, and especially in this moment that the world life, because the environment, the impacts, and the liberty of to express. Thank you for your question. Eu queria sublinhar um outro aspecto, né, importante, é que também hoje em dia com a Agenda 2020, né, tanto o Comitê Olímpico como a FIFA estão tentando mudar um pouco o próprio paradigma, né, na organização desses mega eventos, porque viu-se que alguns países e cidades digamos, recusaram a própria candidatura, né? Enquanto inicialmente tinham se candidatado, outros, depois de um tempo, se retiraram, né? Algumas cidades fizeram também um referêndum, como é o caso de Montreal, no Canadá, perguntando diretamente à população querem ou não querem um mega evento. Isso eu acho muito importante, né? Poderia ser uma prática que as cidades que gostariam de organizar um mega evento poderiam utilizar, né? Um referêndum popular, perguntar à população local. E como viu-se nas últimas duas candidaturas, ficaram apenas as cidades de Paris e de Los Angeles.
e foram atribuídas a elas por causa do Comitê Olímpico, porque não havia mais cidades. As outras tinham se retirado, como é o caso de Roma, Bucareste, Hamburgo, né? Então isso gera muitos questionamentos, né? Porque as cidades já não enxergam muitos benefícios, mas olham mais para o lado negativo, os prejuízos, né? Os malefícios, as dívidas que a organização desse mega evento, dos mega eventos acarreta. Então, ainda bem que o Comitê Olímpico e a FIFA estão mudando um pouco as próprias formas de atuação, de candidatura, e tudo isso consta na agenda que eles criaram em 2020. Né? Doutora Esther, Esperemos que seja assim. Uhum. Obrigada, Roberto. Passo para a Esther, por favor, Esther. Obrigada. Roberto, uma questão. Você fez na sua apresentação uma abordagem sobre os impactos sociais das grandes obras para atender eventos de turismo, e você citou uma sobre a parte do Itaquerão, com a mudança de curso do Rio Jacu, Do Rio, né? sim, Rio Jacu. Foi. Os impactos hoje de enchentes, né? Então, eu queria que você, por favor, falasse um pouco como tem funcionado isso, porque realmente, e você citou também o ditado aí que das mesquitas no deserto, né? Então, infraestruturas de serviços essenciais, de rede de água, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, muitas vezes elas são criadas para atender isso, mas a população eventualmente não foi atendida antes, ou então ela não está dentro do contexto do planejamento. Então, eu queria perguntar se você fez essa avaliação dentro da tua pesquisa, e se de alguma forma a população teve parte nessas decisões em algum momento. Na verdade, o que aconteceu para o caso de São Paulo foi que a população foi consultada apenas na fase primordial, inicial de apresentação da candidatura, ver se queria se participar, né, do evento, se candidatar à cidade de São Paulo ou não. Mas durante as fases não houve um envolvimento concreto, né, da população local, das lideranças, dos residentes que viviam no entorno, né, do estádio. Isso não aconteceu apenas com esse fenômeno de construir e aterrar os rios, é uma prática comum, né? Mesmo para o Maracanã aconteceu isso antigamente, e hoje em dia provoca enchentes e alagamentos também no Maracanã, porque na verdade Maracanã é uma palavra indígena, né? E é o Rio Maracanã que passava ali embaixo, né? Então, essa questão de aterrar para a construção das obras é um fenômeno não apenas brasileiro, mas acontece em todo o mundo e deriva de estudos, né, de impacto ambiental e também do envolvimento da população local que não foi feito. Temos outros impactos ambientais, né, que geraram os mega-eventos e alguns muito dramáticos até, né, como é o caso da Vila Autódromo, por exemplo. Havia toda uma faixa aí litorânea arborizada, cheia de árvores, que infelizmente foram retirados, né? Mas agora a população local está plantando de novo. Essa consciência ambiental nos últimos anos está um pouco mais forte também porque é um dos critérios, né, para a candidatura. Para o caso de Paris, por exemplo, estão sendo plantados. Tenho aqui as informações que posso até partilhar. Extensão de 13 hectares, né, do Parque Jorge Valbon, com a descontaminação do terreno.
resultado obtido após uma longa luta entre a comunidade e o Estado, né? E a plantação de 16.000 árvores na Vila da Mídia, né? Imagina, 16.000 árvores estão sendo plantadas na Vila da Mídia, em Paris, dos quais é onde está sendo construído o Parque Olímpico. Portanto, existe uma nova consciência ambiental, né? E isso nos faz esperar para o futuro. E esperemos também que, junto com essa consciência social, haverá um maior envolvimento da população local. Infelizmente, das entrevistas que eu tenho realizado para os próximos Jogos Olímpicos de Paris, sempre neste nesse sistema de normas, de lei, que o professor Vinha também falava, foi implementada a Loi Olympique, a lei olímpica, que também, na verdade, serve apenas para acelerar o processo de obras e construção e de projeto, implementação de projetos, facilita o processo de construção de infraestruturas e de instalações, mas onde a população local é envolvida, mas não de uma forma profunda e abrangente como para outros tipos de obras e de projetos que poderiam acontecer fora do evento, né? Fora de uma situação temporal do evento. Então, por que essas normas são implementadas? É para acelerar o processo de construção das infraestruturas, né, e das outras obras, porque na maioria dos casos os países e as cidades-sede estão sempre atrasados, né, e querem sempre acelerar porque o evento se aproxima, então facilitam todo esse percurso até a realização de algum tipo de projeto ou de obra, sem uma consultação plena e total da população local, infelizmente. E do sujeito da pesquisa, dos urbanistas e arquitetos que entrevistei, franceses, eles também evidenciaram esse problema, né, que deriva da Loi Olympique. Obrigada, Roberto. De nada. Eu vou fazer só aqui a leitura de alguns comentários, a Marcela colocou, né, que os dados apresentados pelo Roberto são muito interessantes, acha muito pertinente essa visão da população sobre os fatos. Nossa colega Rosane também colocou, muito interessante a pesquisa do Roberto, ele fez uma sistematização muito relevante dos dados das Olimpíadas e da Copa aqui no Brasil, dirimindo dúvidas que todos tínhamos com o cuidado de considerar os impactos positivos e negativos que geraram. Aí tem outro também comentário, esse aspecto é muito importante que Vitor está se referindo, incluindo aí os eventos religiosos, que também causam grandes impactos socioambientais. Por exemplo, as críticas de portugueses sobre as alterações causadas e o aumento dos preços para os moradores locais de alimentos, aluguéis, e agora já se repete em Paris, que agora já se repete em Paris. Deve ser feito consulta anterior ao evento da população local. Bem, como nós temos 15 minutos ainda, né, o professor Marcelo, passo para o professor Marcelo, que tem uma consideração para fazer, e depois, na sequência, eu passo para a nossa colega Cristiane, que vai fazer um arrazoado, né, em fechamento da nossa atividade de hoje. Professor Marcelo, por favor. Bom, a primeira impressão que eu tenho é que, normalmente, ou pelo menos no Brasil, quando se pensa num mega evento desse, se pensa você realizar a infraestrutura para aquele momento. Na verdade, é quase um tsunami, né? Tem um momento que o mundo inteiro foca ali, vê ali e tal. E que os projetos, né, não têm ou a versatilidade ou a capacidade de autotransformação para serem usados de outra forma, porque as próximas décadas aquela infraestrutura vai estar ali, né? Então, o que fazer, né? Então, por exemplo, no Brasil, você teve estádios em locais onde você não tem uma presença forte do futebol, times e tal, para Madeira Pantanal, Brasília, Natal, etc., né? Outros lugares não, o Rio e mesmo Itaquera são polos fortes do futebol, mesmo assim. Então, na verdade, não há um erro primeiro, né, primordial, né, de planejar
exatamente para o momento do tsunami e para a continuidade. Então, parece que não é essa a forma como se planeja esse equipamento, né? Segundo, bom, nós temos uma herança aqui, nós temos esses equipamentos. A questão de buscar projetos de requalificação desses equipamentos agora, a partir de agora, para que eles vão atender a outras demandas. Então, por exemplo, o Brasil é uma potência de futebol, mas nós não somos uma potência do atletismo, né? Como utilizar todos esses espaços para promover o atletismo, né? No Brasil, são alguns heróis que, de repente, aparecem, né? O João do Pulo, Ademar Ferreira, né? Ou aquele nadador César Cielo, etc., mas são coisas que não correspondem ao potencial de um país de 200 milhões de habitantes com uma capacidade de desenvolver o atletismo ou outras formas de esporte. Então, esse não seria um desafio para se agora requalificar esses espaços, né? Terceiro, nós somos candidatos a um terceiro mega evento internacional, a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. O Brasil é um forte concorrente. Vamos repetir os mesmos erros ou não, professor Uvinha, professor? Né? Então, são questões que eu coloco para discutir, refletir, né? Agora e talvez após esse evento. Perfeito, obrigada, professor. Antes de passar para o Roberto e para o professor Ricardo Vinha para fazer, né, os comentários e as considerações, antes de passar para a Cris, a Kelly botou ali no chat, rapidamente, se der para colocar na fala de vocês também, a seguinte pergunta: se nos casos analisados foram observados aumento de incidência de crimes de exploração sexual durante os grandes eventos. Eu passo para o Roberto e muito importante essa questão, né, para fazer as considerações. Parabéns, Kelly, pela pergunta. Sim. Roberto, você me permite só aquecer, eu passo para você. Primeiro, agradecer as questões do chat, em especial da Kelly, que também é uma pesquisadora bastante importante, aí, tem uma trajetória muito interessante no IA. Muito obrigado, Kelly, pela sua presença e pela sua pergunta. Nós tivemos aí na Copa do Catar uma série de desrespeitos que foram reportados com relação aos direitos sociais, né? Nós não tivemos muito claramente os números ligados à incidência de crimes de exploração sexual, como você coloca, mas nós tivemos um desrespeito muito grande, né, que foi reportado à mulher, aos trabalhadores, de uma forma geral, né, e, assim, obviamente que a gente não vai imputar somente ao Catar por possíveis alinhamentos a crimes muito específicos ao que você está colocando, mas foi uma sede bastante criticada, né, que nós tivemos atualmente. A Copa aconteceu bastante recentemente, né, por conta da falta de respeito, repito, aos direitos sociais. Na literatura, Roberto, não me recordo especificamente de uma abordagem dessa incidência. Não sei se você tem a mesma impressão, mas acho que é algo que a Kelly nos estimula a buscar mais especificamente, né? Talvez os crimes aconteçam e nós não conseguimos apreender esses dados ou ter ideia desses dados muito claramente, até porque em algumas sedes isso de fato não é interessante para a sede permitir que essa informação seja divulgada, né? Então, assim, é só um comentário, Kelly, com relação à importância do tema que você coloca e de algo que você também traz para nós, para buscar como um tema mais específico. E eu queria só aproveitar, Roberto, se me permite articular com a última pergunta do professor Marcelo. Repito, tem muita influência e muita experiência aí com o trato com cidades e com políticas públicas, no que ele fala da nossa candidatura para a Copa feminina, né? Também é importante, Marcelo, destacar que existe uma busca de estimular mais o futebol feminino no Brasil. Chamou muita atenção o que aconteceu agora na Austrália. Como a Ioná destacou, eu morei na Austrália, fiz meu pós-doutorado lá, e a gente já via um certo desenvolvimento. Estive lá em 2004, portanto, a gente está falando de quase 20 anos, né? Eles vinham estimulando a prática do futebol, em especial o futebol feminino por lá. Hoje nós temos aí uma incidência muito significativa do futebol feminino, e se reporta isso justamente a ocorrência da Copa lá na Austrália. Talvez não tão forte na Nova Zelândia, que foi um co-host desse evento, mas o que se espera é criar algo semelhante no Brasil, que a Copa possa estimular mais mulheres a
a jogar futebol, a ter o respeito, a Liga de Futebol Feminino no Brasil ser mais profissional, né? E usar as mesmas instalações da Copa masculina. A gente nem entrou no mérito aqui, mas se a gente fosse olhar com estádios que foram caríssimos do Brasil, o mais caro deles, em Brasília, por exemplo, até que ponto aquele estádio de fato é utilizado para o futebol hoje em dia, né? Nós temos, por exemplo, o Flamengo, de vez em quando, demanda jogos lá e tem uma torcida muito grande, lota o estádio, mas são casos muito específicos e muito pontuais do uso de estádio. Então, assim, a Copa poderia trazer um uso desses estádios, mas até aí, né, o Brasil, inclusive, está competindo com outros potenciais países com grandes chances de levar também. É só um comentário a respeito. Roberto, vamos lá. Sim, obrigado. Sim, assim como você falou também, Ricardo, não existe uma grande literatura sobre exploração sexual, né? Porque sabemos que com o aumento do turismo, sobretudo os turistas, os espectadores que se deslocam para assistir esses grandes eventos, os torcedores, na maioria são homens, né? Então, isso com certeza pode acarretar problemas relacionados com turismo sexual, né? Por exemplo. Mas, na verdade, a literatura, digamos, aborda mais esses problemas relacionados com a exploração do trabalho mesmo, né? O que aconteceu no Catar, como você bem falou, houve exploração, mão de obra muito barata, proveniente de outros países, como Bangladesh, Paquistão, Índia, né? Para a construção de megaprojetos, todos na mesma cidade de Doha. E é um pouco aquilo que aconteceu em Pequim, para os Jogos Olímpicos, né, de 2008, com esse gigantismo, né, de obras e edifícios gigantes, enormes, gastaram muito dinheiro, muita verba e houve exploração de trabalho, mão de obra barata e muitas horas de trabalho por dia. Infelizmente, esse é um dos fenômenos que acontecem, né, relacionado com as obras de infraestrutura. Mas seria um tema para investigar, com certeza, né, sobre o turismo sexual relacionado ao turismo de eventos, né? Kelly, é uma pergunta muito oportuna, muito relevante. Vou pesquisar melhor. Obrigado. Obrigada, Roberto. Tem também uma contribuição aqui da nossa colega Cecília, que ela coloca, né? Muito interessante o simpósio de hoje. Parabéns às organizadoras e obrigada ao Roberto, Victor, pela rica explanação. Muito obrigada ao professor Ricardo Vinha, que traz uma experiência riquíssima nessa temática e nos possibilitou essa conexão. Se hoje estamos aqui, foi graças, né, a toda essa intervenção feita pelo professor Ricardo. Aí a Cecília coloca, nós arquitetos vimos os Jogos de 1992 em Barcelona como uma grande oportunidade de desenvolvimento urbano e melhoria das condições gerais da população. Nunca me aprofundei muito no assunto, mas tive sempre uma visão positiva dos mega-eventos, até termos os eventos aqui no Brasil. Foi uma boa apresentação de hoje para colocar na devida proporção os impactos desses empreendimentos e vão me fazer rever alguns conceitos que tinha sobre Barcelona. Aí, de imediato, eu já passo para a minha colega Cristiane, para poder fazer as considerações aí finais. Bom, nós debatemos o assunto com a participação de todos e chegamos, enfim, aos últimos minutos desse simpósio. E eu apresento aqui apenas um resumo, né, do que deve ser considerado em relação aos temas e assuntos discutidos hoje. Né? De forma geral, né, nós temos, né, nesse tripé as políticas públicas, as cidades, comunidades e o turismo, né, a relação, né, do tripé da sustentabilidade, né, no qual deve ser considerado de forma geral, principalmente no que se diz respeito aos mega-eventos, né? Os seus aspectos relacionados, né, ao empreendimento, né, ou seja, visando investimentos, né, tanto por parte dos colaboradores, né, as ações, os comitês envolvidos no que diz respeito
ao contexto global, mas especificamente da receptividade, né, da cidade, da comunidade, em ter as suas melhorias e a qualidade de vida e a participação entendida como investimento, ou seja, o que representa parte desse tripé da sustentabilidade, do qual todos nós não devemos esquecer, que faz parte do lucro do capitalismo, do desenvolvimento sustentável. Não podemos esquecer que fazemos parte do sistema capitalista, portanto, o lucro, mas sem explorar, este é o sentido, né? Portanto, contribuir para o desenvolvimento sustentável, né? Sem a exploração, e considerar, sobretudo, essa parte econômica, mas, por outro lado, sem gerar impactos ambientais e na relação com as comunidades, as cidades, e os colaboradores e habitantes envolvidos, né? E entende-se assim, de forma geral, as políticas públicas, né, que precisam estar focadas especialmente a esse triplé da sustentabilidade, né, para atender ao desenvolvimento sustentável, né? E o nosso foco é a indústria, a inovação, né, o trabalho digno, a infraestrutura, indústria, inovação e infraestrutura, o objetivo 11, cidade e comunidades sustentáveis, né, e isso tudo implicando nas 17 parcerias, no 17 último objetivo, nas parcerias e meios de implementação. Então, de forma geral, essa é uma síntese do que engloba, né, o mega evento, né, que não deixa de ser um grande empreendimento visando um lucro consciente, né, onde todos os envolvidos devem ser beneficiados, né? Portanto, o desafio ainda é grande, né, em todos esses mega eventos exemplificados e os que têm em breve a acontecer, né? Então, de forma geral, ficamos aqui com alguns minutos, né, antes do meio-dia, de modo que a gente possa encerrar o nosso simpósio e agradecer a participação e presença de todos, especialmente do Roberto, que está lá na África, né, e pela sua contribuição com a nossa pesquisa, com o nosso instituto. Passo, então, Eu que agradeço. fechamento, Roberto e professor Ricardo Vinha, para fazer, né, um agradecimento final, e depois nós encerrarmos nosso encontro de hoje. Roberto. Bom, eu só posso agradecer, gratidão por esse convite. Para mim, é uma forma sempre de ficar ligado com as pesquisas, a academia, os debates junto com o Brasil, né, as instituições brasileiras. E para mim é um enorme prazer sempre confrontar-me, né, com outros pontos de vista também e outras opiniões. É sempre muito enriquecedor. Portanto, obrigado a Ioná, Cristiane e Keila, né? Tenho anotado aqui. Obrigado a todos os participantes envolvidos. Espero que haja mais, né, debates desse tipo, que são sempre muito interessantes e me ajudam também para a minha pesquisa, né, de pós-doc. Muito obrigado. Bom, da minha parte também, da mesma forma, muito obrigado ao IEA por sediar esse evento, o Simpósio Interno USP Cidades Globais. Um agradecimento muito especial a Ioná D'Alonso, a Cristiane Wagner e a Keila Oliveira, que possibilitaram que esse tema fosse discutido, a parceria com o meu querido colega Roberto Vico, que já vem de muitos anos em publicações, em trabalhos conjuntos. Obrigado, Roberto, uma alegria estar aqui e ouvir você mais uma vez. O meu papel hoje não é de um palestrante, sim de um debatedor, e eu procurei de alguma forma enaltecer ou explorar alguns temas que eu considero bastante importantes aí nessa tríade políticas públicas, turismo e cidades. Eu queria agradecer também a presença dos colegas professores que estão aqui hoje fisicamente, né, nessa sala, e também os que nos acompanharam de forma virtual, dispor o seu tempo, a sua energia, a sua disposição para fazer comentários, para deixar perguntas para a gente também, e a humildade de vocês sempre de aprender, né? Sempre tem algo a ser aprendido, é muito bom que vocês tenham possibilitado isso também. Nós seguimos, então, discutindo esse tema, né, do turismo associado a essa temática das cidades,
das políticas públicas. E, finalmente, aqui meu agradecimento ao programa de pós-graduação em turismo da Universidade de São Paulo, né, que é um grande parceiro também da EASH, na Escola de Artes e Ciências e Humanidades. E eu tenho ciência que vários colegas que estão aqui também são oriundos do programa. Devolvo a palavra a Ioná. Muito obrigado. Obrigada, né? E um fechamento só de agradecimento pela oportunidade de trazermos essa temática, especialmente, né, nessa parceria com as colegas, né, a Keila e a Cristiane. E nós ficamos à disposição dos colegas para a continuidade desses debates, são pesquisas que estão relacionadas aos nossos, né, publicações, enfim, aqueles que queiram avançar um pouquinho mais nessa discussão. É só nos procurar nos nossos encontros, a gente pode estar alinhando aí alguns trabalhos conjuntos, serão muito bem-vindos, né? Até porque nós temos aí um propósito de avançar na produção científica dentro dessas temáticas, né? E creio que é isso, né? Obrigada aos meus colegas. Se puder, será que a gente consegue abrir as câmeras, quem puder, e a gente fazer... Aí eu pedi Uma foto, né? a atenção de fazer um print para nós, aí, né? Por favor. Todos abrindo as câmeras aí? Isso. Eu passo aqui também. Perfeito. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.